Já reparou como é que tem algumas palavras que carregam mais no seu significado do que a gente costuma usar? Vou te dar um exemplo. A palavra incrível. Se você olhar no pé da letra, essa palavra significa alguma coisa que é impossível você crer. Mas tantas vezes a gente vê alguma coisa fantástica e a gente fala, nossa, aquilo foi incrível. A gente viu, a gente testemunhou, a gente sabe que é verdade, mas a gente diz que é incrível. Jesus, no final do capítulo 5 de Marcos, ele vai passar por um episódio de uma cura de uma pessoa que algumas pessoas vão falar assim, olha, é incrível, só que no sentido literal mesmo. É muito interessante. O que está acontecendo aqui é que Jairo, principal homem da sinagoga da cidade onde eles estavam, vai até Jesus e pede para Jesus, Jesus, vai lá na minha casa porque minha filhinha está à beira da morte, está quase falecendo, uma pequena menina. E só que ele é parado numa multidão e uma mulher toca as vestes dele e é curada. Nós vamos ver no próximo vídeo sobre esse episódio. Mas esse de Jairo especificamente, lá no verso 35, depois que ele acaba de conversar com aquela mulher que havia sido curada no meio da multidão, diz assim, verso 35 de Marcos 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, na língua deles lá, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Aliás, esse episódio é muito interessante porque aqui retrata também um episódio onde há uma cerimônia já de velório. As pessoas estão ali chorando, até carpideiras era comum naquela época. E Jairo, esse chefe da sinagoga, era um cara importante por ser o chefe da sinagoga. E muito provavelmente carpideiras, gente chegada à família, gente que não é chegada à família, vai para lá para chorar o morto. Morto bom é morto chorado. Antigamente a gente tinha essa expressão e lá não era nem um pouco diferente. Mas o que acontece aqui é que Jesus entra na casa. Ele faz algumas intervenções interessantes, mas essa intervenção ele fala assim, não chorem, a menina não está morta, mas dorme. Olha, todo mundo sabia que a menina estava morta, eles sabiam muito bem distinguir entre uma menina morta, uma pessoa morta e uma pessoa viva. E por causa disso eles começam a rir dele. E ao rir ele fala assim, olha, todo mundo para fora, ele vai lá e ressuscita a menina. Foram poucas pessoas que Jesus ressuscitou durante o ministério dele. Mas essa é uma dessas pessoas, essa menina. E o que eu queria ressaltar é essa reação das pessoas. Elas estavam olhando com os olhos naturais, elas estavam olhando com aquilo que elas conseguiam enxergar. E com o que elas conseguiam enxergar, a frase de Jesus, que aquela menina só estava dormindo, era ridícula. E eles começam a rir de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era e o poder que ele tinha sobre a morte. E por causa disso, aquilo que era incrível, aquilo que era impossível de se crer, passa a se tornar crível, passa a se tornar realidade. Não porque as pessoas queriam que aquilo acontecesse, só o querer não adianta, mas porque Jesus, a presença dele mudava tudo. Os óculos que precisavam ser colocados eram outros óculos, por causa da presença do próprio Jesus. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, e eu creio nisso piamente, então nós temos que colocar outros óculos, nós temos que receber outros óculos dele mesmo para a gente começar a ver a vida de outra forma. E onde há morte, a gente acreditar que sim, pode entrar a vida. Onde já não há mais solução, a gente acreditar que sim, pode haver solução. Seja
na vida física, seja num relacionamento, seja numa situação, um beco sem saída onde a gente se encontra, se Jesus está presente, se Ele toma conta da nossa vida, nós podemos crer que algo novo, algo de vida pode acontecer. Então, meu desafio para você nesse dia é: creia que Jesus pode mudar histórias e a sua história, porque Ele vive e com Ele por perto os óculos são outros. Que Jesus te abençoe com novos óculos nesse dia, para você romper nessa caminhada sua da vida. Um grande abraço e até a próxima.